Em sua casa, viemos aqui para louvar, adorar e termos companheirismo com nossos irmãos. Amém? Vamos começar essa tarde com uma oração, dedicando este dia ao nosso Deus, abençoando os irmãos que estão a chegar e os que não poderão vir. Se todos puderem vir, será uma maravilha. Oremos. Senhor Deus, Pai amado celestial, ó Senhor, agradecemos pela bênção que o Senhor já nos tem concedido, Pai. Pelas maravilhas, Pai. Pela vida, Senhor, que o Senhor nos tem dado, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos dedicarmos mais a Ti, Pai. Cada dia mais, Senhor. Porque o Senhor merece, meu Deus, não somente um pouco de nosso tempo, Pai, mas totalmente sermos dedicados ao Senhor, Pai. Nos ajude nessa missão, Pai. Nos guia, Senhor, no Teu caminho, Pai. Abençoe a cada um dos jovens, Senhor. As crianças, os adultos, Senhor, toda a sua noiva, Pai. Nos abençoe e nos guarde, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar hino de número 141, Abrigo no Temporal. Hino de número 141. O rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação. Ancoradouro singular, consolo na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Amém, amém. Cristo é o nosso abrigo no temporal, aquele que levanta a mão aos céus e a tempestade se acalma. Amém? Temos algum hino especial a ser cantado? Temos aqui irmão Kelly, temos irmã Esther, irmã Poliana, Eurislene. Irmã Kelly, tem algum hino pra gente? Não? Irmã Esther? Vamos louvar ao nosso Deus, que é o único ministério que vai sobrar lá no céu, que é o louvor. Não vai haver mais pregação, não vai haver mais ensinamento, somente o louvor. Amém? Também chegou a irmã Rebeca, a irmã Raabe. Temos algum hino a ser cantado? Não? Muito bem. E também a irmã Ana Clara, bem aqui. Meu Deus, como é que eu posso esquecer? Tem algum hino pra gente?
Vai cantar à noite? Muito bem, certo. Então, vamos cantar mais um hino. Vamos cantar hino de número 336. Hino de número 336. Deus enviou seu Filho amado para perdoar para mim. Pode abaixar. Se puder abaixar mais. Muito bem. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Esse hino traz uma mensagem muito linda. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há nenhum temor. Mas eu sei que minha vida está nas suas mãos, porque vivo Ele está. Amém? Esta manhã nós tivemos uma escola muito educativa, com vários ensinamentos
Queria saber se algum dos irmãos tem algum destaque da escola de hoje de manhã. Também pode ser de outros cultos. Essa semana também tivemos cultos maravilhosos, de outros dias também. Eu quero deixar meu destaque da Escolinha das Crianças, que trouxe uma mensagem muito bonita. Só o tempo pode compreender o amor. Da Escolinha das Crianças, é uma mensagem muito bonita que, se a gente for parar para analisar, é bom a gente ouvir esses tópicos, essas palavras direcionadas, e a gente imaginar, ficar pensando naquilo. Só o tempo pode compreender o amor. Jesus, a gente pega exemplo de Jesus. Jesus se entregou para morrer na cruz. Muitos não entenderam aquilo que estava ocorrendo ali. O irmão Júnior tem um destaque. Muitos não puderam compreender, mas, ao passar do tempo, foi compreendido que aquilo era o amor de Deus. Amém? Pastor Benedito, hoje de manhã, falou na nossa profissão de fé, né? Deus não para. Se nós não avançar e ficar parado, nós vamos ficar para trás. Amém? Deus não para. Se você estiver andando, você vai se aproximando dele. Mas se você parar, você somente se distancia. Realmente, foi um destaque muito forte. Mais algum irmão? Tem algum destaque? Irmão Alain? O pastor falou hoje pela manhã que Deus está olhando o nosso comportamento. Não devemos baixar a guarda e não dar motivos para não vir para a igreja. Amém, amém. Gente, às vezes para assim, tem tanta coisa para tirar a sua vinda na igreja. Tem compra para fazer, tem um trabalho da escola que tem que terminar, tem tudo. Se você for parar para pensar, tem muitas coisas. Mas se você disser não, eu vou, nada pode tirar essa minha vontade, esse meu desejo. Então você vem e é abençoado. Amém? E o Senhor dizendo aí, eu me lembrei de um destaque há vários dias que o pastor disse, se eu não me engano foi numa sexta-feira, que sempre temos anjos ao nosso redor nos observando. Então assim, se a gente for parar a cada decisão que a gente for tomar, você pensar assim, eu vou fazer determinada coisa, mas aí você pensa, peraí, mas tem um anjo aqui do meu lado me observando. Será que o que eu vou fazer vai agradar esse anjo? Será que o que eu estou pensando, porque você não precisa nem fazer, às vezes somente pensar e você já vai estar cometendo um pecado, uma coisa errada. Então você pensa assim, mas se eu fizer determinada coisa, esse anjo vai se agradar disso? O que esse anjo vai fazer, vai se afastar? Se ele se afastar, você vai estar imune não. Você vai estar alheio, né, a pegar espíritos e muitas outras coisas. Temos mais algum destaque? Irmã Rabi, irmão Guilherme está aqui? A gente vai. Destaque de segunda-feira. Aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que confessar seus pecados receberá misericórdia. Amém. Amém, amém. Não podemos ter raiva, só amor. Amém. Foi um assunto tratado, né, sobre os sentimentos. Muito bonito esse trabalho que o irmão fez. Pregação de hoje, de manhã. Celular é um ladrão, rouba o tempo da dedicação. As coisas importantes das coisas de Deus. Amém. É tempo de
estreitamente se vê pelas pessoas que vêm à igreja. Amém? Mais algum dos irmãos aqui? Tem um destaque? Irmã Antônia? Mensagem de sexta-feira, o pastor Sebastião Calaça, falando sobre a morte, né? O profeta, estava lendo a mensagem do profeta, em redenção, em plenitude, em regozijo, e o profeta falou: não quero ser covarde quando ela chegar, quero me envolver no seu manto de justiça. Amém. A irmã Raabe, comentando sobre celular, eu tenho um testemunho de vida sobre isso aí. Assim que eu comecei a voltar para a mensagem, a gente para, depois que a gente consegue se libertar de certas coisas, a gente para pensar, meu Deus, o que eu era, né? E eu lembro que quando eu estava começando a voltar para a igreja, estava começando a vir, eu não deixava de fazer certas coisas que eu gostava de fazer, porque realmente o pecado é atrativo, ele é bonito, o profeta chega a usar essa expressão, o pecado é bonito. E eu ficava vendo coisas no celular, envolvido com jogos, coisas que nos intertem, e eu comecei a sentir uma coisa assim, meu Deus, isso não está certo. Aquele sentimento, não, aqui dentro, que isso não está certo, mas a carne ainda desejava continuar. Até que chegou num dia que eu parei, eu estava fazendo alguma coisa no celular. Só sei que eu parei, eu olhei para aquilo assim, falei assim, isso aqui não é mais para mim. A partir de agora acabou. Eu saí, fui fazendo um limpa no meu telefone. E aquilo foi uma grande bênção para mim. Eu acredito que aquilo marcou um ponto muito importante na minha vida. Porque se você realmente... Uma coisa que a gente sempre ouve, que você não consegue servir a dois senhores. Então, se você realmente não se libertar de tudo, não é uma parte, mas é tudo do mundo. Se você não se libertar, Deus não vai ter total liberdade para trabalhar na sua vida. Isso é um fato que não erra. Amém? Sim, o irmão Alain. Temos Arlan e temos Alain. Ainda continuando sobre o destaque de sexta-feira que a irmã falou sobre a morte, na mesma mensagem o pastor também leu que o crente ele não morre prematuramente, mas se você deseja correr diretamente para ela, aí já é problema seu. Amém. Muito forte. Infelizmente, sexta-feira eu não tive possibilidade de vir no culto e, se eu não me engano, deu um problema, né, Guilherme, na transmissão, sexta-feira, então não foi transmitido. E assim, tem coisas que parece que acontecem, tem realmente mensagens fortes que tem que ficar só para aqueles que realmente estiveram. Então a gente perde certas coisas e a gente fica triste por causa disso. Mas é muito bom. Eu quero convidar todas as jovens que estão sentadas neste canto para vir sentar aqui na frente. A gente quer começar um trabalho com vocês, a gente começar a ler o livro de Daniel. Quem já leu? Quem de vocês já podem vir, por favor, se sentar aqui. Quem de vocês já leram um livro de Daniel? Uma parte dele, conhece a história? Bom, se não conhece, então a gente vai ler ela hoje. Decifrar não, a gente vai... Tem alguns pontos aqui, a gente vai aprofundar em certos capítulos, falar, comentar. E eu quero pedir a ajuda do irmão Guilherme para isso. Se você puder deixar as câmeras em lugares específicos, Guilherme, eu vou precisar de você aqui. Muito bem, vocês já podem abrindo as suas Bíblias em Daniel.
Primeiro, vamos ficar de pé e vamos ler Salmos, capítulo 119, versículo 9. Nossa leitura oficial do companheirismo. Salmos 119, versículo 9. Amém? Todos encontraram? Como purificará o jovem o seu caminho? Amém. De todo o meu coração te busquei. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Antes de vocês se assentarem, vamos continuar lendo do versículo 4 até o 16. Vamos ler todos em unissom. Então, começando do versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para os diligentemente os observássemos. Tomará que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Amém. Somente até aqui. A gente gagueja um pouco, né? Mas é normal. Ah, não, eu acabei foi lendo no lugar errado. Por que vocês não falam, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Irmão Guilherme, por favor, faça favor aqui. Você pega uma cadeira aqui para você, que a gente vai se acomodar aqui um pouco. Certo. Pode sentar. Sinta-se em casa. Muito bem, vamos começar a ler Daniel. Aqui, do primeiro capítulo, temos o título aqui, A Educação de Daniel e dos outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Esse nome é meio difícil de falar, assim, sem estar lendo. Nabucodonosor. Certo. Perguntando novamente, quem de vocês conhece a história de Daniel? Praticamente todos. Mas, com esse estudo que a gente vai começar a fazer, aprofundadamente, a gente vai perceber, sem vocês lerem, como é o nome real de cada um deles, dos 4 jovens. Daniel, ele tem um segundo nome, que foi dado, mas os outros jovens foram trocados o nome deles. Vocês sabem o nome? Sem colar. Algum dos irmãos da igreja sabe? Se vocês também quiserem acompanhar, é bom a gente acompanhar, podemos fazer perguntas. Esses aí são os nomes que foram dados para eles depois, mas eles tinham um nome antes. Muito bem. Lendo aqui a gente vai descobrir. Então, você tem alguma Bíblia para você acompanhar? E vai ali ver se encontra. Quantos de vocês tá com a própria Bíblia aqui? Vamos levantar a Bíblia. O que a Bíblia é do crente? A espada. Amém. Tem aquele hino bonito, né? Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno
eterno amor. Bíblia tu és e será sempre o meu condutor. A Bíblia sendo o seu condutor. A gente consegue tirar mensagens muito bonitas de muitos hinos e muitas coisas. Antes de ler aí, ninguém não falou como é que é o nome do rapaz? Ninguém falou? Será que eu vou adivinhar sem olhar na Bíblia? Eu estava falando com o irmão Danilo a respeito de conhecer a Bíblia. O trabalho dele aqui vai ser muito bom para isso, né? Agora, ninguém estudou esse livro ainda, né? Mas eu acredito que o nome era Belsazar, não é? É? Ah, você perguntou o nome, não foi só de Daniel, não. Ah, e não responderam nenhum. Ah, respondeu. Aí você estava perguntando também os outros 3 nomes, né? Ninguém respondeu. Você responde, irmão? Você responde? Eu lembrava de cabeça. Isso aí às vezes a gente sabe, mas num momento assim não cai a ficha. Mas isso é bom para a gente despertar, né? Despertar assim. Às vezes se a gente exercitar, daqui a pouco a gente não fica lerdo, né? A gente fica ativo na coisa. Isso é para ativar, né? A mente a nossa mente. Amém, amém, sim. Então, vamos começar aqui. Eu aconselho vocês a certos pontos, vocês acharem bom anotar. Se vocês estiverem com as suas agendas, talvez a gente possa depois, no término desse livro, a gente fazer perguntas sobre ele. Quando terminarmos, né? Se eu não me engano, são 17 capítulos de Daniel. Então vamos começar aqui. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Eu já quero parar aqui. Quem sabe o significado dessa palavra? Sitiou. A irmã Antônia ali sabe. Leva lá o microfone para ela, Guilherme, fazendo um favor. Para a irmã Antônia. Irmã Antônia é uma mulher estudada. Sitiou tomou. Ficaram ali de redor e tomaram de conta, no caso. Eles governaram ali. Exatamente, cercou o reino, Isso né? mesmo. Cercou a cidade de Jerusalém. Muito bem. Continuando aqui, já no versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos, no caso nas mãos de Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, aqui a gente percebe que Deus permite aquilo acontecer. Então, muitas coisas... Está dando uma interferência. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente fica, meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, mas é Ele que está permitindo aquilo acontecer. Muitas vezes a gente vê na Bíblia que é para manifestar o poder de Deus. Israel, no último livro que a gente estava lendo, Israel sofreu por 400 e quantos anos? 430 anos, tudo é para manifestar o poder de Deus e mostrar para os egípcios que somente Ele era o Senhor. Muito bem. E disse o rei a Apenaz, o chefe dos eunucos, novamente, e vocês sabem o que são eunucos? Você sabe, irmão Guilherme, o que são eunucos? Não. O pior é que até hoje eu também não sabia. Eu fui procurar
pesquisar o que era e acabei descobrindo. Sabemos que serve o rei, certo? Mas também tem uma outra, como é que se diz? Um outro significado também para o nome eunucos. São homens circuncidados, ou seja, estão tirados seus órgãos genitais, eles se tornam eunucos. Eles são para servir, que nem a irmã falou, servir o rei, eles devem ser circuncidados. Muito bem. E disse o rei a Apenaz, o chefe dos eunucos, que trouxe algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não se ouve defeito algum, formosos de aparências, e instituídos em toda a sabedoria e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então, aqui a gente já também pode tirar outra mensagem, que a gente vê aqui que eles pegaram somente os mais estudados, os mais inteligentes, os mais saudáveis. Nesse momento, ser de Israel, irmão Alex, se ajunte aqui com nós. Graças a Deus o senhor chegou. Então, muito bem, a gente, naquele momento, para os israelitas, ser assim, mais fraquinho, ser mais débil, ser mais, assim, vamos dizer assim, menos inteligente, estava sendo uma vantagem, né? Porque você continuaria na sua terra e seria muito bom. Então, vamos continuar aqui. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. O irmão me corrigiu aqui, é verdade. Eu usei a palavra errada, é castrado, não circuncidado. Muito obrigado, irmão, pela correção. Então, e o rei no versículo 5, e o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e o vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aqui mais à frente a gente vai perceber tem uma mensagem muito bonita, então vamos continuar. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, agora aqui é os nomes dos 3, Hananias, Misael e Azarias. Esses são os Ananias, Azarias. Daniel, Misael e Azarias. Não, aqui, ó, Ananias, você falou. Hananias. Então, esses são os 3 nomes, e aqui a gente vai ver que os nomes deles foram mudados. Então, muito bem. Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel lhe pôs Beltesazar, a Hananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Isso aqui também é outra mensagem muito bonita, que Daniel, mesmo estando ali sendo escravizado, estando ali fora da sua terra, e ele colocou em seu coração o desejo de não se contaminar com a comida e a bebida que vinha do palácio do rei. Isso a gente pode trazer para a nossa realidade, que nós vivemos em escolas, em lugares, que nós somos expostos a muitos alimentos, não alimentos físicos, alimentos que a gente consome na nossa alma, o nosso espírito, a gente se alimenta daquilo. E se nós nos educarmos a não nos alimentar disso, a não nos contaminar com essas impurezas e somente buscar a Deus, seremos abençoados, como veremos aqui. Ora,
Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, com a bênção, com aquela decisão que ele tomou, Deus se agradou daquilo e viu que no seu coração estava aquele desejo de servir somente a Deus. Muito bem. No versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque verá eles os vossos rostos mais tristes que os jovens que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro. Despenseiro é aquele que é responsável por alojamento e a comida de pessoas. Geralmente, esse termo hoje é usado mais para hotelaria. Muito bem. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Vamos continuar aqui. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Já pode tirar outra mensagem daqui? Você se alimentando das coisas corretas, daquilo que Deus deseja que você se alimente, você aprendendo as coisas de Deus, você vai estar um passo ou mais à frente daqueles que não fazem isso. Você vai estar mais saudável espiritualmente do que muitos. Vamos continuar. Versículo 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e ele lhes dava legumes. Ora, e a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência, todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Nós só poderemos se aprofundar na palavra, ter entendimento, ter sabedoria sobre as coisas de Deus, se nós nos alimentarmos daquilo, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, da mensagem do profeta que ele nos enviou. Muitas vezes a gente chega no final do dia, está cansado, realmente, cansa, o dia é cansativo. Mas hoje eu cronometrei, né? Eu estava fazendo um teste, queria ver quanto tempo ia demorar para a gente conseguir ler o primeiro capítulo de Daniel. Eu coloquei o cronômetro para rodar, em 5 minutos eu li o primeiro capítulo. E conheço pessoas que leem muito rápido, realmente, é impressionante o quão rápido leem. Então, será que 5 minutos por dia que você tirar para ler a Bíblia, para ler 10 capítulos da mensagem, ler um capítulo da Bíblia, aqueles 15 minutos, aquela meia hora dedicada a Deus, será que aquilo não vai ser acrescentado uma grande bênção a você? Será que aquilo não vai te dar uma bênção infinita? Porque quanto mais a gente conhece, mais forte, mais firmado é aquilo. Mas também tem um porém. Não podemos nos alimentar. Tudo que é demais acaba intoxicando. Então, se você também se alimentar demais, é perigoso você acabar se intoxicando.
Mas vamos continuar aqui. Capítulo 18, versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito os que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos e os astrólogos que haviam em todo o reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Muito bem. Então, desse primeiro capítulo que a gente leu aqui de Daniel, a gente vê que a sua decisão de permanecer firme naquilo que ele foi ensinado nas suas origens. Mais à frente, a gente vai perceber que todos se curvam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Todo Israel. Eu assisti numa pregação, o pastor que estava pregando, ele demonstra, fazendo a encenação da cena, que às vezes tinha um outro israelita lá agachado, até bateu assim na perna do outro e disse assim: ô seu besta, eles vão te matar, você achar a joelha. O que você está pensando? Mas não, eles permaneceram firmes. Então, muitas vezes a gente, com certos amigos que podemos ter, fora do companheirismo, fora da comunhão, você vai querendo, a nossa tendência é se acomodar em uma comunidade, se começar a fazer parte de uma certa comunidade. E a sua tendência é se igualar a eles. E você está no mesmo patamar deles, porque senão fica desigual aquilo, né? Então você vai ter, muitas vezes, você se rebaixa para chegar naquele ponto. Então devemos tomar cuidado nisso e lembrarmos das nossas origens, lembrarmos do que nos foi ensinado e devemos realmente, nós que somos jovens, já disse algumas vezes aqui, torno a dizer, que o futuro dessa igreja, o futuro desse povo, somos nós. Daqui uns dias, no lugares de nossos pais, quem vai estar sentado é a gente. No lugar, quem vai estar assistindo a escolinha serão nossos filhos. E quem serão os jovens serão as crianças da escolinha. Então é sempre um ciclo. E qual será o nível da igreja daqui a alguns anos? Como será o povo que vai estar aqui? Qual será o nível de fé? Será que o Espírito Santo estará atuando no nosso meio de tal forma que o levantar de mãos ainda terá o mesmo poder que tem hoje? A gente pode ver que muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Graças a Deus, a igreja está voltando. Os jovens, vemos aqui nossos jovens, muitos às vezes faltam, não podem estar, mas devemos continuar firmes. Não é fácil, como o destaque que a irmã Rabi deu, o telefone, outras coisas, às vezes nem o telefone, um jogo físico mesmo, um esporte, um exercício, consegue tirar a nossa total atenção das coisas de Deus. Realmente é bom, a carne acha bom. Essa matéria, ela deseja isso, porque um espírito, ele não consegue tocar nessa mesa se ele não estiver possuindo um corpo para fazer aquilo. Um espírito de adultério, ele não consegue adulterar se ele não estiver através de uma pessoa que ele possa fazer isso. Devemos estar
revestidos de toda a armadura de Deus para estarmos protegidos disso. Em Mateus, fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim: se um homem ele é liberto de um espírito, aquele espírito ele sai a vagar. Se ele não encontrar outro alojamento, outro lugar, outra casa para ele habitar, ele volta. E se ele encontrar aquela casa varrida, abandonada, ele volta e, se eu não me engano, que diz lá atrás mais 7, ou diz assim, que os últimos atos daquele homem serão piores do que o primeiro. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, que muitas vezes recebemos libertações de certas coisas, viemos aqui no culto de quarta-feira ou de próprio domingo, pedimos a Deus, somos libertos, mas se você não vigiar, se você não estiver se prezando e buscando não preencher o seu coração com o Espírito de Deus para a sua casa estar cheia e organizada, aquele Espírito vai voltar e os seus últimos atos serão piores do que o primeiro. São mensagens muito fortes e muito bonitas. Então, estamos lendo Daniel. Hoje, nós começamos a ler aqui o primeiro capítulo. É um livro que é muito interessante. Temos os irmãos aqui, que é muito bom para falar. A gente vai, no próximo companheirismo, na verdade, hoje mesmo. Queria chamar o irmão Wanderson para vir aqui dar uma palavra aqui com a gente. Eu conversando com ele esses dias, eu descobri que ele, quando era jovem... Eu vou deixar ele contar a história para vocês. Você me disse que, quando você era jovem, você gostava muito de livro de Daniel, né? Então, vamos contar aqui para o nosso jovem como é que foi isso. Boa tarde com Jesus. A gente estava ali conversando e eu falei para ele que o livro de Daniel tem muito a ver com o jovem, porque ele tem um ensinamento que, quando eu era jovem, na minha faixa dos meus 14 a 15 anos, foi um livro que eu gostei muito de estudar. Teve uma certa, posso falar assim, uma gicana, que a gente tinha que estudar o livro de Daniel. Eu gostei tanto desse livro que eu não fiquei somente na Bíblia. Fui buscando outras coisas, só que a minha base foi a Bíblia. Que outras coisas eles vão passando, se a gente, igual você falou, se a gente não estiver atento, tem coisas que são passadas ali que você vê que realmente não tem nada a ver o que a Bíblia diz. Então, nem tudo que a gente vê, lê, quer dizer que realmente é aquilo. Então, a gente temos que estar atento e observar. Então, vocês que são jovens, estão estudando esse livro de Daniel, ele ensina muita coisa, principalmente como a gente temos que se postar. O que realmente eu preciso? O que realmente eu preciso me alimentar? O que é que eu vou ser quando eu estiver mais lá na frente? Então, aquilo que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Antes de eu vir para cá, assisti uma pregação. Quanto tempo tem? Não, a gente tem até 6 horas aí, pode... Antes de eu vir para cá, eu vi uma pregação do pastor Isaías. E ele estava falando sobre predestinação. E ele falou assim, não adianta eu fazer o bem, vamos dizer assim, eu faço só o bem, eu vou ajudar o meu irmão, isso, aquilo é outro. Eu vou ser o eleito só porque eu faço o bem? Irmão Danilo. Não, jamais, porque essa é uma das características, né? Fazer o bem, amar, mas não é a única. Isso. E aí ele cita um exemplo, como é que é? Ele cita um exemplo sobre um cano entupido. O que é que você faz com o cano entupido? Não, Guilherme. Quando o cano está entupido, o que é que você faz? Desentope. Mas o que é que você busca para fazer ali?
Fazia igual minha mãe fazia, jogava água quente. Acredito que é procurar onde estava entupido, né? Onde é o problema, onde que está a aglomeração ali dos resíduos. Isso. Você vai procurar a solução. Você vai ali, ó, citou até um exemplo, você fica ali, ó, com a mão ali, né, fazendo aquele sucção, para ver se sai aquilo que está entupido, aquilo que está atrapalhando para a água fluir, né? Então, ele fala ali que quando você está ali, ó, aí você, igual o irmão Danilo falou, vou procurar a solução. Você, opa, eu vou fazer isso aqui. Aí você vai lá e faz, desentope. Ela flui. Mas vamos agora para o lado espiritual. Quando você tenta fazer uma coisa, não dá certo, e você pensa em desistir, eu vou desistir porque isso está atrapalhando, eu não vou fazer isso. Sendo que você está fazendo algo para Deus, algo espiritual, coisa para você. Aí você no meio do caminho, não vou fazer mais isso, eu não vou ler mais essa mensagem, eu estou disposto, eu vou dormir hoje, eu não quero fazer isso não, todo dia eu faço, hoje eu não vou fazer. Aí algo vem em você e você lê. O que é que ele falou ali? Quando você tem uma dificuldade, uma barreira, e você consegue vencer aquilo, não é você que está vencendo, é Deus que te está dando solução para você vencer aquilo. Entendeu? Quando você não quer fazer aquilo, que é para Deus, e do nada você vai lá, opa, vou conseguir ler. Não é você, é Deus que está te dando o caminho. Ele fala até assim, que quando você se encontra em frente ao mar, quem é que abre o mar? Quando você vence o gigante, o gigante que está te atrapalhando, quem é que está ali te ajudando? Quem é que derrota o gigante? Quem? É Deus. Então Deus está com vocês, jovem. Não desista. Sei que é difícil vocês estar aqui, se esforçar de estar aqui, os pais trazer vocês, mas não desista. Insista, que lá na frente vocês vão ter a recompensa. Amém? Amém, amém. Muito obrigado, irmão Anderson. Então, vamos agora. Eu quero chamar o irmão Alex. Alex, você já tem alguma coisa da mensagem que a gente distribuiu, que você leu, um parágrafo que te interessou? Vamos sentar aqui. Falar que nem eu falei para o Guilherme, sinta-se em casa. Temos alguns minutinhos aqui ainda. Boa tarde com Jesus. No começo da mensagem, o pastor ele fala uma coisa que eu gostei bastante, que ele fala que ele é interdenominacional, que ele não é de nenhuma denominação, mas ele respeita e ama todas as pessoas que são. Aí mais para frente ele fala sobre o poder da imposição de mãos, né? Aí ele, se eu não me engano, ele procura lá umas crianças que estão choramingando, né, no culto. Aí pede para as mães, né, impor a mão sobre as crianças, bem cuidadosamente. Aí as crianças param de chorar. Aí ele até cita quando tem um cavalo muito selvagem que não gosta de ninguém, que fica se esperneando, essas coisas, ele cita que também é bom fazer uma imposição de mãos para o cavalo acalmar, entendeu? Só isso que eu li até agora. Muito bem. Essa questão, a gente pensa assim que esse dom de cura, né, fica só entre humanos. E não. Uma coisa também que eu lembro, um destaque que um pastor disse aqui, que o poder de cura muitas vezes não é nem em quem está impondo as mãos, não é nem no pastor, ele está em você. Se você não estiver no espírito da cura, você não vai conseguir ser curado. Então temos muitos aí. E às vezes, uma vez, minha irmã, um animal dela, um cachorro, estava doente. Ela pediu assim, Danilo, faz oração aí por ele. No momento eu bati assim, rapaz, orar pelo cachorro, mas tá bom, né? Vamos lá. E
com fé ali, eu orei, pedi a Deus que ele abençoasse aquele animal. Aí eu lembrei do profeta sobre o cachorro dele, que foi atropelado, tem a história. Lembrei daquilo, e o animal ficou bem. Então, assim, a fé é uma coisa muito bonita. Gente, tem um irmão Ribamar bem aqui, que ultimamente aconteceu um incidente com ele, com a casa dele, a moto dele foi furtada. E eu admirei, eu e acredito muitos irmãos, irmão Ribamar, ficou admirado com a sua postura, realmente. Porque é difícil tomar as decisões que o senhor tomou e a confiança que o senhor teve de não procurar a polícia, não procurar as autoridades e somente confiar. Nós estávamos conversando aqui ontem e realmente eu desejo ter um nível de fé como a do senhor. Fiquei muito admirado com a sua postura. Devemos ter isso. Cada um de nós devemos ter tal posicionamento na palavra. Amém? Bom, nosso tempo se foi. Irmão Guilherme, fique aqui, vamos fazer uma oração de encerramento. E vocês podem continuar a leitura em casa de Daniel. Vocês podem continuar a leitura em casa, marcar pontos no próximo domingo. Se vocês quiserem se manifestar para falar alguma coisa, também podem, vocês também, irmãos. E creio que Deus vai nos abençoar muito com essa leitura de Daniel. Amém? Vamos fazer uma oração, irmão? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais um companheirismo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por você ter trazido, Senhor Deus, nós com segurança, Senhor Deus. Ajude a cada irmão que não pôde vir, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, os irmãos que estão assistindo pela internet, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa abençoar o culto à noite, Pai. Abençoe o pregador, abençoe nosso pastor, Senhor Deus. Ajude a cada um de nós, Pai. Que neste culto, Senhor Deus, que nesta noite possa ter um culto abençoado, Pai. Abençoe o irmão Danilo, Senhor Deus, todos esses jovens que estão comparecendo aqui, Pai. Que o Senhor possa ajudar a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Creio que Deus nos abençoou. E até domingo que vem, agora iremos continuar a nossa programação, agora 6 horas. Então, encerramos aqui o nosso companheirismo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Cada dia cresce a flor. Vejo então o teu cuidado, teu amor e proteção, Senhor. Guiar
Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer,